Oi, gente, tudo bom? Mais um É o Bicho no ar aqui na TV Câmara Campinas. De já eu agradeço a sua audiência. Hoje eu tô aqui diretamente do Hospital Veterinário da PUC de Campinas para falar sobre tratamento de células-tronco. Já ouviu falar desse procedimento? Para que serve? Como funciona? A gente vai dar todos esses detalhes, todas essas informações no É o Bicho de hoje. Me acompanha! Doutora Michele, a gente sabe que hoje os donos de pet querem qualidade de vida para os seus animais, querem longevidade para eles, e quando eles aparecem com alguma enfermidade, eles vão buscar o que há de melhor para o tratamento desses bichinhos. Hoje a gente veio falar aqui sobre o tratamento de células-tronco. É uma coisa que parece ainda aos nossos ouvidos uma coisa bem moderna, parece coisa assim de cinema. O que se trata esse procedimento aí? No que ele pode ser usado aí nos nossos animais? Oi, Dalila. Então, a terapia com células-tronco, ela vem ganhando um mercado cada vez maior, né? Quando a gente fala de terapia celular, a gente sabe que a terapia com células-tronco hoje fazem parte, né, do que a gente chama de medicina regenerativa, que tem um grande intuito, que é restabelecer aquele tecido que está lesionado o mais próximo do fisiológico possível. E a terapia com células-tronco consegue trazer isso para os nossos pacientes. Quando a gente está falando de terapia celular, é importante a gente saber que tipo de célula, né, a gente está utilizando. Então, para essas terapêuticas, a gente utiliza células-tronco mesenquimais. O que seriam essas células? Seriam células adultas, células que não têm nenhum comprometimento com nenhuma linhagem, nenhum tecido em específico. E mediante aquela doença, né, que a gente aplica essas células, elas são capazes de sentirem aquele microambiente, né, de serem perceptíveis àquele microambiente, e elas exercem várias funções, né? Então, como elas não são células especializadas, uma das ações que essas células têm, muitas vezes, é ter uma contribuição de regeneração. Então, por exemplo, a cachorrinha que a gente vai ver aqui, a Nala, hoje, né, ela tem osteoartrose, secundária à displasia coxofemoral, que é uma doença bem comum acometer cães de grande porte. Então, as células, nessa doença, por exemplo, elas conseguem ter uma contribuição de regeneração daquela cartilagem articular ali, né? Além disso, aquele microambiente que está muito inflamado pela doença, as células percebem aquela inflamação e elas conseguem controlar todas as células locais, fazendo com que as células locais ali que causam a inflamação diminuam uma série de expressões de citocinas, interleucinas, e elas trazem uma ação anti-inflamatória, né? Então não é só isso, na verdade, existem várias ações, mas o que é bacana é que quando a gente aplica essas células, por exemplo, dentro da articulação desses pacientes, que a osteoartrose é uma doença que traz um prejuízo à qualidade de vida do animal, né? Muitos não andam adequadamente, né? Claudicam, que a gente chama, que é mancar, muitos deixam de brincar, né? Muitos têm dificuldade até às vezes de levantar, então diminui muito a qualidade de vida. E quando a gente aplica essas células dentro da articulação, o que a gente vê desses pacientes é uma melhora clínica, né, deles voltando a exercer ou ter comportamentos que antes eles já não tinham, quer dizer, né, voltando a ter comportamentos que eles tinham antes, né, e que depois da doença deixaram de ter. Então, existe um benefício que é muito legal e ele não é só um benefício imediato. A gente, quando aplica células nesses pacientes, a gente vê esses pacientes por meses, anos, bem, com qualidade de vida, né? E o mais interessante disso tudo, quando a gente está falando de osteoartrose, porque a gente tem várias outras doenças também na indicação, é que ela não tem os efeitos colaterais das medicações tradicionais, né? Então, se a gente vai para um tratamento convencional,
o uso de determinadas drogas a médio e longo prazo acaba trazendo prejuízos a rins, né, às vezes até mesmo fígado e o estômago. Então, com a terapia celular, além da gente ver uma efetiva melhora na qualidade de vida desses animais, a gente não tem esse prejuízo em outros tecidos, né, em outros órgãos. E a gente está falando aqui sobre a displasia, mas pelo que deu para entender, dá para várias enfermidades, né? O que mais que pode ser tratado? Então, hoje a indicação de bula do produto é a ceratoconjuntivite seca, que é uma deficiência de produção de lágrimas, é a sequela neurológica causada pelo vírus da sinomose e as osteoartroses de uma maneira geral, tá? Existem outras aplicabilidades que são bem endereçadas, então como por exemplo, pacientes que fazem aplasia, hipoplasia de medula óssea, né? Em doenças, as dermatopatias alérgicas, né? Como por exemplo dermatite atópica, né? Outras doenças de fundo autoimune. Então, a aplicabilidade ela é bem vasta, né? E a gente está falando aqui no momento de cachorro. A gente também pode falar de gato, de outros animais aí que as pessoas têm, como porco da Índia, hamster, outros animaizinhos também. Sim. O importante só falar é que a terapia ela é sempre espécie específico, né? O produto NeoStem é um produto que vai tratar apenas cães. Então, são células de cães endereçadas para cães, tá? Toda vez que a gente for pensar num tratamento para qualquer outra espécie, a gente busca sempre utilizar a célula daquela espécie que está sendo tratada. Essa célula, então, não é retirada do próprio animal que vai fazer o tratamento. São células que você já tem preparadas, lógico que cada um para o seu animal. A célula do cachorro para o cachorro e do gato para o gato, seria isso? É isso mesmo. Então, a Orofino tem o NeoStem e existe um banco de células-tronco, né? À medida que há necessidade, o veterinário faz a requisição dessa terapia e essa terapia é endereçada para a clínica, né? E o veterinário pode fazer uso da terapia, dentro dessas indicações que a gente comentou. E falando assim sobre duração, existe assim um tempo médio desse tipo de tratamento ou vai depender realmente do desenvolvimento ali do animal, da aceitação desse tratamento? Então, depende da doença que a gente está falando e depende não só da doença, do tipo de doença e da severidade da doença, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem uma osteoartrose, é uma osteoartrose um pouco mais leve, né? Mas é também um paciente que não tem não está no sobrepeso, vive num piso adequado. Então, tudo isso ajuda a gente a manter esse paciente por mais tempo sem uma sintomatologia clínica da osteoartrose e com qualidade de vida. Então, a gente tem média, né, por exemplo, eu tenho pacientes com mais de 3 anos de tratamento, né, com a utilização das células que estão correndo, felizes da vida, né, e sem precisar fazer uso de qualquer outra medicação. Mas tem pacientes que estão no estágio mais avançado da doença, né, e que acabam, por exemplo, tendo que fazer uma reaplicação, e às vezes em 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, depende um pouco dessas duas condições que eu falei para você. Não é, no caso, 100% de garantia da recuperação do animal. Não é. Assim, a gente tem uma expectativa de resposta, né, à terapia, mas o como aquele paciente vai responder à terapia depende de alguns fatores. Mas o saldo é sempre positivo, né? Eles respondem bem, tá? Os tutores ficam muito felizes com a resposta que a gente tem da terapia celular, de verdade. Às vezes, situações até que emocionam a gente. Mas esse tempo de resposta, ele vai variar um pouco aí com essas condições. A gente pode falar que Campinas está aí à frente desses tratamentos para os pets. Como é que ela está nessa colocação aí no Brasil? Campinas
Tem a empresa, né, a Regenera, que foi feita a aquisição pela Ouro Fino Saúde Animal. Então, a gente tem uma história marcada aqui em Campinas, mas não é só Campinas, né? Então, estamos no Brasil inteiro e cada vez mais difundindo essa tecnologia, né, essa biotecnologia, e não só para os veterinários, mas também dentro das universidades, já trazendo uma certa educação dos alunos, né, uma apresentação do que se pode fazer com a medicina regenerativa com os alunos, para que a gente consiga acessar cada vez mais tutores e mais pacientes e levar esse benefício terapêutico. Doutora Michele, vamos conhecer agora a Nala e acompanhar o procedimento? Vamos conhecer. A Nala é uma Golden Retriever de 7 anos que tem displasia coxofemoral. Quando ela se exercita muito, acaba mancando das patas traseiras. Hoje, ela vai fazer sua segunda aplicação do tratamento com células-tronco. Lívia, me fala um pouco primeiro sobre o procedimento. Quando o animal vem para vocês e vai fazer esse tratamento da célula-tronco, ele fica num soro, ele recebe uma injeção, vai para anestesia, como é que funciona essa parte? O paciente, no caso, a aplicação com células-tronco, ela pode ser endovenosa ou ela pode ser intraarticular, né? No caso da paciente que iremos realizar hoje, a aplicação ela é intraarticular. E para que a gente possa realizar o procedimento, o animal tem que estar anestesiado, né? Então, é um paciente que ele já passou por exames prévios, né? Então, a gente já fez alguns exames e constatamos que não há nenhuma contraindicação para passar por um procedimento cirúrgico. E aí, no dia do procedimento, ele vem, a gente vai fazer uma sedação, vai preparar a região do procedimento, né? Então, no caso, a articulação em questão que a gente vai aplicar as células-troncos, a gente faz uma tricotomia dessa região, prepara para o procedimento cirúrgico para a gente poder fazer a aplicação. Então, é uma aplicação intraarticular, a gente usa uma seringa com uma agulha um pouco mais longa para poder chegar na articulação e introduzir as células dentro dessa articulação. Então, é exatamente no local afetado, não é no corpo todo? Não. Alguns pacientes, a indicação de realizar tanto o tratamento na veia, né, então endovenoso, e também intraarticular. Mas no caso da paciente de hoje, a gente vai aplicar dentro da articulação, intraarticular. Depende do que o animal necessita, né? No caso, hoje a gente vai mostrar imagens da Nala, a Golden Retriever, que tem displasia coxofemoral, né? Vamos falar um pouco aí da indicação desse tratamento para a displasia. O tratamento pode ser indicado para várias coisas, como a gente conversou com a doutora Michele, mas para a displasia, qual é a indicação, o que a gente espera desse tratamento? Então, no caso da Nala, ela tem a displasia coxofemoral, que é uma doença articular, que a gente observa nessa afecção é uma incongruência articular. Então, a articulação ela não está congruente e isso causa muita dor para o paciente, né? Então, essa alteração ela vai evoluindo, causando uma osteoartrose e com a evolução da afecção, o animal ele para de se locomover, ele sente muita dor, ele para de se alimentar e isso tudo leva ao comprometimento da qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem para o tratamento da displasia coxofemoral várias abordagens, desde o tratamento clínico, para a remissão, para atenuação dessa dor, para atenuação da inflamação, até tratamentos cirúrgicos e atualmente, né, mais recentemente difundido aí o tratamento com as células-tronco. O tratamento com as células-tronco, ele vai melhorar as condições gerais daquela articulação, vai melhorar a lubrificação, vai diminuir a resposta inflamatória e a dor do paciente. Então, tem uma indicação importante aí para o tratamento intraarticular. Sobre esse essa recuperação, o animalzinho precisa de um cuidado especial? O que ele tem que fazer ali depois do procedimento?
Então, como eu comentei, o animal ele é anestesiado, né, para poder fazer a aplicação intraarticular. Então, ele vai se recuperar desse procedimento cirúrgico, é uma recuperação bem rápida. Então, a gente tem a nossa salinha ali de pós-operatório, que a gente vai ficar monitorando o paciente. Logo que ele estiver mais acordado, a gente consegue liberar ele para o tutor. Ele vai embora para casa sem dor, tá? Então não é um procedimento invasivo que vai causar dor, desconforto ou que precise de uma recuperação mais longa. Geralmente ele se recupera em 30 minutos e a gente já consegue liberar o animal para casa, e aí não há necessidade de nenhum tratamento adicional no pós-operatório, a não ser que o animal esteja com muita dor. Aí o veterinário que indicou o tratamento com as células-tronco pode optar ou não pela administração e o tratamento com anti-inflamatório ou analgésicos. Aí vai de acordo com a experiência do médico veterinário. A gente pode falar que o tratamento com células-tronco pode ser um grande diferencial na vida desses bichinhos? Sim, com certeza, né? É uma abordagem a mais que a gente tem atualmente disponível. Além do tratamento clínico, além da abordagem cirúrgica, a gente ainda consegue esse tratamento diferencial para auxiliar e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E é importante ressaltar também a influência do ambiente para esses pacientes, né? Então, a gente precisa também proporcionar um ambiente adequado para que eles possam passar pelo tratamento e ter uma boa resposta a longo prazo.